Oi, turma, tudo bom? Vamos continuar falando sobre o nosso assunto período regencial. Só que hoje nós vamos falar sobre os conflitos que aconteceram nesse período, tá? No período regencial. E nós vamos falar o nosso primeiro conflito vai ser a revolta dos Papaméis. Essa revolta ocorreu entre os anos de 1832 e 1834 e pode ser chamada de Guerra de Cabanos ou Cabanada. Ocorreu em Pernambuco, tá? Quase não se fala dessa revolta em livros didáticos. É importante ressaltar que vocês não confundam cabanada com cabanagem. A revolta da cabanagem aconteceu na província do Grão-Pará e é um pouco mais à frente, tá? Mesmo com nomes parecidos, um não tem nada a ver com o outro, tá bom? Essa revolta, ela tem muitas contradições, né? Muitas discordâncias. Por quê? Era conservador por um aspecto, porque defendia o absolutismo e os valores cristãos, e progressista por outro, pois é um movimento que vai assim reivindicar por melhorias de vida, né? Melhores condições de vida para aquelas pessoas que eram mais pobres. Essa revolta ocorreu quando parte da elite de Pernambuco se revolta contra os regentes, né, em abril de 1832. Esses regentes já haviam reprimido aquela Confederação do Equador que aconteceu em 1824. E após a abdicação de Dom Pedro I, eles viram os rebeldes liberais serem anistiados e disputaram espaço político com eles, da elite pernambucana. O líder do grupo mais conservador, o que apoiava a volta do imperador, era o padre Francisco Ferreira Barreto. E esse grupo chamava os seus adversários, que eram os liberais, de calango. Era uma forma pejorativa de chamá-los assim, porque calango é um réptil, né, um tipo de lagarto lá daquela região, que se alimenta de vermes. Então, eles chamavam de forma pejorativa os seus opositores de calango. E os liberais tinham como líder o Antônio Borges da Fonseca, que chamava seus opositores de colonos. Durante esse conflito também, os rebeldes armaram a população mais pobre que vivia no interior a fim de usá-los como soldados. E era uma revolta com muitos escravos africanos, aqueles escravos que fugiram e ainda, assim, viviam com uma vida miserável, não tinham muita oportunidade. Aqueles que eram ex-escravos viviam uma vida miserável, não tinham oportunidades, né? E também tinha, nessa revolta, tinha a população mais pobre, que lutava por questões básicas da vida, como terra, comida, água, liberdade, modo básico de sobrevivência. Essa revolta também é chamada de Papaméis, porque aqueles que fugiam se refugiavam na mata e se alimentavam. O único alimento que eles conseguiam era o mel. A morte do imperador Dom Pedro I e uma repressão mais acirrada, né, em cima deles, levou essa revolta à derrota, tá? E várias pessoas morreram nesse conflito. Na base aí de mais de 10 mil pessoas morreram nesse conflito. E agora a gente vai falar sobre a revolta dos malês, tá? Ocorreu em 1875, a maior parte da população era de Salvador, era formada por escravos, fugitivos, ex-escravos. Os negros de ganho eram aqueles escravos que possuíam certa liberdade, eles podiam circular pela cidade. Esses escravos eram alugados pelos seus senhores para alguém que estivesse precisando da mão de obra deles. E aquele escravo que era alugado ficava com uma pequena parte do dinheiro que era dado ao seu senhor, pelo serviço que ele prestava. Aos poucos, esse escravo, ele ia juntando o seu dinheiro para comprar sua alforria, ou até mesmo ele conseguia comprar outros escravos. Às vezes, por pena, né, de ver o sofrimento do outro escravo, ele comprava outros escravos. Essa boa parte desses escravos de ganho, eles eram de origem islâmica, eram conhecidos como malês, né? Malês. E esse termo malê tem origem na palavra imalê,
que significa muçulmano no idioma iorubá. Os escravos malês, em sua maioria, sabia ler e escrever em árabe. Aqui no Brasil, eles não podiam professar a sua religião, né? Eles eram obrigados a seguir o catolicismo. Por conta disso, esses escravos, eles arquitetaram um plano para acabar com o catolicismo e libertar todos os escravos islâmicos. Também eles planejaram confiscar os bens dos brancos e mulatos, criar uma república islâmica. E aí, essa revolta ficou sendo arquitetada de acontecer num dia 25 de janeiro de 1835. Só que esse plano foi descoberto, tá? Na noite anterior, ele foi descoberto. E assim, as autoridades conseguiram se preparar contra os revoltosos, né? Que participavam, cerca de mais de 1.500 escravos, mais ou menos. Eles foram liderados por um homem chamado Pacífico Licutã, também por um outro chamado Manuel Calafate e um outro chamado Luiz Sanin. E aí, entre outros também que tinham, né? Mas aí, com medo de outras revoltas, ficou proibido que os escravos circulassem, principalmente no horário da noite. E teve uma repressão também rígida, principalmente com relação à religião islâmica, né? E eles não puderam mais professar a sua religião e foram obrigados a seguir o catolicismo. Agora nós vamos falar sobre um outro conflito, que é a Sabinada. A Sabinada ocorreu no período de 1837 a 1838, ocorreu na Bahia, foi feita por militares e pela classe média, sendo liderados pelo médico Francisco Sabino. Entre as principais causas da revolta estava a falta de autonomia política e administrativa da província da Bahia, por conta do governo regencial centralizado. E aí o estopim desse conflito foi o quê? Ocorreu quando o governo regencial estabeleceu o alistamento obrigatório para combater a Guerra dos Farrapos que estava acontecendo lá no sul. Em 7 de novembro de 1837, os revoltosos foram para as ruas e tomaram o poder, instituindo a República Baiense. Essa república tinha um caráter provisório. E os revoltosos estabeleceram que ela deveria durar até a maioridade de Dom Pedro II, e daí já dá pra gente ver que a insatisfação era com o grupo de regentes, né? E essa revolta foi contida fortemente pelo governo central, chegando ao seu fim em 1838, deixando mais de 1.000 pessoas mortas. Todos esses conflitos deixaram muitas pessoas mortas, né? Agora nós vamos falar sobre a Balaiada. A Balaiada aconteceu de 1838 a 1841 na província do Maranhão. A província do Maranhão, ela era formada, lembra que província é o que são os estados hoje, mas não recebia o nome de estado, eram províncias. Era pelos atuais estados do Maranhão, Piauí e uma parte do Ceará, tá? No Maranhão havia uma forte disputa política entre os liberais, conhecidos como os cabanos, e os conservadores, conhecidos como bem-te-vis. Até 1837, os liberais estavam no poder. Porém, com a ascensão de Araújo Lima, aquele da regência Una, os conservadores começaram a ganhar espaço. Na regência de Araújo Lima, foi instituída a Lei dos Prefeitos. Nessa Lei dos Prefeitos, fazia com que os governantes das províncias pudessem escolher os governantes, o prefeito dos municípios, né? E aí, em meados ali de 1838, o Maranhão também passava por uma crise econômica fortíssima, pois o principal produto de exportação era o algodão, e estava competindo com o algodão dos Estados Unidos. Nessa época, os grandes fazendeiros usavam o seu poder econômico, o seu poder político, né, para influenciar nas decisões políticas. E devido a esses fatos, o que aconteceu? Um homem chamado Raimundo Gomes, que era vaqueiro, um outro chamado Manuel Francisco, ele era artesão, tá? Que fabricava cestos de palha, que eram chamados de balaio. E um ex-escravo chamado Cosme Bento tomaram a liderança no movimento em busca de solucionar esses tipos de problemas que estavam acontecendo.
O estopim dessa revolta, na verdade, foi quando esse homem, o Raimundo Gomes, ele libertou o seu irmão, desculpa, ele liberta seu irmão que estava preso por motivos políticos. E nessa liberdade que ele dá ao irmão, ele solta também outros escravos. E aí, em 1839, esses balaios, como eles eram conhecidos, como os revoltosos eram chamados, tomaram um lugar chamado Vila de Caxias e receberam o apoio de cerca de 3.000 escravos fugitivos, liderados por esse Cosme Bento. E aí aparece nesse cenário um homem chamado o coronel Luiz Alves de Lima e Silva, que no futuro se tornará Duque de Caxias, né? Ele foi nomeado pelo imperador como governador da província do Maranhão, com o objetivo de pacificar essa revolta. Após vários combates, o que aconteceu? Os balaios já estavam enfraquecidos e o imperador, em 1840, havia dado anistia àqueles que se entregassem. Cerca de 2.500 balaios, né, que eram os revoltosos, se renderam. E em 1841 já não havia mais sinal de revolta, sendo aí decretada o fim da balaiada. Agora nós vamos falar sobre uma outra, que é a cabanagem. A cabanagem aconteceu de 1835 a 1840 na província do Grão-Pará. Essa província é formada pelos atuais estados do Pará, Amazonas, Amapá, Roraima e Rondônia, tá? Possuía cerca de 90.000 habitantes, mais ou menos. Essa província sempre teve um forte domínio português, fazendo com que, assim, mesmo depois da independência do Brasil, essa influência portuguesa ainda fosse mantida. A situação nessa província era de muita miséria, era uma situação de fome, de desemprego. Na política, essa província não tinha muita relevância no cenário político. Então, enfim, os governadores indicados não entendiam dos problemas daquela região, não se importavam com os mais pobres. Dessa forma, os índios, os mestiços, os escravos, eles se revoltaram por melhores condições de vida e eles eram conhecidos como cabanos, por isso o nome cabanagem, porque eles eram conhecidos como cabanos por morarem em cabanas na beira do rio. A elite local, como fazendeiros, comerciantes, também se juntaram aos cabanos, tá? E o objetivo da elite era conseguir uma maior participação nas decisões políticas e administrativas da província. Em 1835, os cabanos, liderados por um homem chamado Antônio Vinagre, assassinaram o presidente da província e aí colocaram no lugar dele um homem chamado Félix Malcher, tá? Félix Malcher, como novo presidente daquela província. Esse Malcher era um fazendeiro, e aí quando a população fez o quê? Pediu mudanças, né, mais radicais para a província, ele trai o movimento, fazendo acordos com o governo regencial, tá? E aí ele é assassinado. E em seu lugar entrou um outro chamado Francisco Vinagre, que também traiu o movimento. E aí Eduardo Angelim, um outro que aparece nesse cenário, com a ajuda das tropas europeias e com a ajuda do governo regencial, ele consegue acabar em 1840 com a revolta. E agora nós vamos falar sobre a nossa última revolta, que é a Farroupilha ou Guerra dos Farrapos. Ela foi o conflito que durou mais tempo, ela durou aí 10 anos. Ela vai de 1835 a 1845. Ela aconteceu no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul era um grande fornecedor de charque, né, couro, sebo para o restante do país. Mas algumas províncias reclamavam que esses produtos fornecidos pelo Rio Grande do Sul possuíam preços elevados. Então, o que o governo central fez? Diminuiu a taxa cobrada para um produto similar daqueles que vinham lá da região do Sul, tá? Região da Prata. Ou seja, os que vinham de fora
do país. Ele diminuiu o preço e aumentou os impostos desses produtos do Rio Grande do Sul. E aí, indignados com esses monte de tributos, impostos, os donos das grandes propriedades rurais, né, usadas para a criação lá do gado, chamado de estancieiros, eles se revoltaram e tomaram Porto Alegre, tá? E proclamaram a República Rio-Grandense. Um italiano chamado Giuseppe Garibaldi, um dos líderes dessa revolta, ele era um líder também da unificação italiana. Ele também coopera nesse movimento. Em 1839, o movimento chega na província de Santa Catarina, tá? Chega na província de Santa Catarina, onde foi proclamada a República Juliana. Os revoltosos, o que eles fizeram? Eles ficaram assim conhecidos como farrapos, porque eles usavam um pedaço de pano vermelho preso à roupa, né, ao corpo, para indicar que eles faziam parte do movimento. Em 1840, Dom Pedro II faz o quê? Oferece anistia, de novo, aos revoltosos, que se renderam aos poucos, tá? Eles foram se rendendo aos poucos, já que eles receberiam anistia do imperador. Em 1843, Luiz Alves de Lima e Silva, de novo, que vai se tornar no futuro Duque de Caxias, né? Ele foi convidado para que com sua assim, destreza, sapiência militar, domínio, essas coisas assim que o levavam à liderança, ele faz tropas, né, contra os revoltosos, e após muitos combates, a Guerra dos Farrapos chega ao fim em 1845 com a assinatura de um tratado, o Tratado de Poncho Verde, que na verdade esse Tratado de Poncho Verde é um tratado que vai dar anistia também às pessoas que estavam fazendo lá parte do movimento dos farrapos. Além da anistia, ele vai dar redução de impostos, liberdade aos escravos que serviam como soldados, e aí chega ao fim, em 1845, a Guerra dos Farrapos, ou da Farroupilha. Gente, fiquem com Deus, um beijo imenso.